Amados irmãos e irmãs, que pela palavra de Deus sejamos perdoados de todos os nossos pecados. Estamos celebrando, é evidente que estamos celebrando a segunda noite do nosso novenário, não é? Em honra a São João Batista, padroeiro desta igreja, não é? Que tem o seu nome, São João Batista. Mas também no dia de hoje celebramos outra festa. É uma solenidade, a solenidade do corpo, da carne e do sangue de Jesus Cristo. Depois de celebrarmos as grandes festas, não é? A ascensão do Senhor, a vinda do Espírito Santo. Celebramos também a Santíssima Trindade. Celebramos no dia de hoje corpo e sangue de Cristo. Celebramos quem é nosso Deus. E hoje celebramos o que nosso Senhor oferece a nós. E o que Ele oferece a nós é o seu corpo, é a sua carne, é o seu sangue. Amados irmãos e irmãs, ao lermos o Santo Evangelho do dia de hoje, não é? E o Santo Evangelho do dia de hoje é retirado do sermão do Pão da Vida. É a primeira parte daquele grande sermão do Pão da Vida. A multidão está diante do nosso Senhor. Não para que nosso Senhor multiplique os pães. Porém, eles não sabiam que nosso Senhor multiplicava. Eles estavam na frente de nosso Senhor escutando a palavra dos céus. E eles estavam precisando de curas e milagres. Quando nós vamos para a missa, não é? Nós procuramos muito isto. Curas e milagres. O padre vai dizer que não precisamos ir para muito longe, não é? Para muito distante, porque toda a missa é uma catequese. Toda a missa é de cura. Toda a missa é de libertação. Toda a missa é de luz, não é? É uma catequese, para que nós não precisamos ir para muito distante, não é? A gasolina está tão cara, não é? Isto é catequese, mas também isto é maturidade, não é? Isto é maturidade cristã. Se assim não pensarmos, queridos irmãos, entramos numa infantilidade, não é? E Cristo não foi infantil para conosco. E aqui o Padre não está falando de nenhuma outra pessoa. Só está fazendo uma catequese para vocês. Hoje, o corpo e sangue de Cristo merece falar sobre isto. Encontramos em cada Eucaristia, em cada padre que eleva o corpo, o pão, eleva o vinho, o corpo e sangue de Cristo. Aqueles homens estavam à procura de cura. À procura de cura. O Evangelho nos diz no dia de hoje, né? Eles estavam doentes, paralíticos, leprosos. Queriam cura. Porém, todavia, os discípulos, cansados daquela multidão, os discípulos muitas vezes era egoísta, não é? Queria só o Senhor para si. E disse: Senhor, despede esse povo. Despede esse povo. A tarde já vem. Eles vão sentir fome. Nós não temos comida suficiente para este povo. E nosso Senhor diz: dai vós mesmos de comer.
Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nos apresentam a fome maior do que a fome da barriga, não é? A fome física, mas nos apresentam a fome interior. Aqueles homens estavam precisando daquilo, não é? Das curas, milagres, para a sua vida interior. Porém, todavia, aqueles discípulos falaram: Senhor, despede-os. Despede-os. Muitas vezes nós, como os cristãos, não é? Nós fazemos assim. Nós não aceitamos os outros, não é? A grande multidão. Principalmente aqueles que estão na igreja há 15, 20, 25 anos, né? Nós da igreja, nós somos um pouco resistentes de aceitar os outros. Aqueles estavam resistentes. Por quê? Um pouco atrás nós vamos ver porque um dos discípulos dizia: Senhor, eu quero estar sentado à tua direita. O outro dizia: eu quero estar sentado à tua esquerda. Nós já lemos isso, não já? Aqueles homens queriam se aproximar de Deus pelo poder, pelo ser. Porém, todavia, nosso Senhor aproveita tudo, não é? Todos os momentos nosso Senhor aproveita. E vai acender a fé nos corações daqueles homens que estavam pensando mais no que Deus vai ser, não é? Nós celebramos na Semana Santa, não é? Eles esperavam um grande rei que fosse forte, não é? Eles esperavam isto. Senhor, despede eles, para que nós possamos continuar o nosso caminho. Tu vai para Roma, tu vai destruir tudo. E eu ficarei ao teu lado direito e ao esquerdo. Era bem isto que os discípulos pensavam, não é? Porém, todavia, nosso Senhor aproveita isto e diz: dai vós mesmos de comer. Vocês que estão há 3 anos comigo, caminhando 3 anos comigo, vocês aprenderam tantas coisas. Eles estão com fome de escutar uma palavra, de falar algo para vocês estarem conselho. Dai vós mesmos de comer. Quantas e quantas vezes, queridos irmãos e amigos, nosso padroeiro, João Batista, não só advertia, né? Convertei-vos, endireitai os caminhos, mas quantas e quantos conselhos ele dava, não é? Sempre tinha um ou outro que se aproximava de João, porque João tinha discípulos, que lá na frente, os discípulos de João se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Ele muitas vezes acolhia o povo para não só batizar, não é? Mas para orientar. Olhe, siga esse caminho, faça assim, dessa forma você está errado. Será que fazemos isto? É uma pergunta que devemos responder, não é? Na nossa vida, no nosso dia a dia, que o nosso santo padroeiro, São João Batista, nos ajude nesta dinâmica de usar a nossa palavra para guiar os outros, não é? E não para desorientar os outros. O mundo está aí para desorientar. Nós estamos aqui para orientar os outros. Peçamos a intercessão dele.
Dai vós mesmos de comer, orientai esses homens que estão doentes, curai porque vocês são capazes. Também uma vez nós escutamos nosso Senhor falar, vocês farão milagres maiores que eu, não é? Não porque os discípulos vão ser maior, mas os discípulos entenderam o valor de ser cristão. Cristão autêntico, não é? Cristão autêntico, que não fala mal do outro, que não fuxica, que não cria panelinhas para discriminar o outro. São João Batista, endireitai os vossos caminhos. Palavra forte para aqueles que seguem autenticamente Jesus Cristo, não. Para aqueles que estão distantes, sim. Palavra muito forte, não é? E nosso Senhor diz, e aqueles homens, não é? Apresentam 5 pães e 2 peixes. Eles se reuniram. Senhor, só temos isto. 5 pães e 2 peixes. O que a amizade, não é? O grupo, não é? A comunidade faz, não é? Se junta. Olha, eu tenho isto, é suficiente. Cada um dá um pouco, não é? Tão bonito a comunidade, não é? Cada um dá um pouco e oferece. Senhor, temos isto. Mas ao mesmo tempo eles dizem, é suficiente, Senhor? Ao mesmo tempo que eles são comunidade, de compartilhar, não é? Eles ficam na dúvida, será que é suficiente? E nosso Senhor pede os pães e os peixes. Daqui a um pouco o Padre vai fazer a mesma coisa. Ele, nosso Senhor, não é? Eleva os pães e os peixes, olha para o céu. E aí acontece a multiplicação. A multiplicação, amados irmãos e irmãs, só acontece pela partilha, não é? Pela partilha acontece um milagre, acontece algo novo em mim. A partilha de uma palavra, a partilha de uma sugestão, a partilha de um abraço, de uma acolhida. A partilha sempre acontece a multiplicação. É isso que o Evangelho quer falar para nós. Hoje celebramos a solenidade do sangue e corpo do Senhor Jesus Cristo, não é a carne. Quando vocês estão em casa, o que vocês fazem com a carne? Vocês engolem ou mastigam? Não é? Que possamos, muitos teólogos, não é? Existe uma corrente que diz, não devemos mastigar. Outra corrente diz, devemos mastigar, para sentir a presença do amor de Deus em nós. A Santa Igreja, não é? A igreja do nosso tempo fica com essa segunda teoria. Mastiguemos o corpo de Cristo. Ele se fez carne. Mastiguemos para sentir o amor de Deus em nosso meio. Aqueles homens que comeram, não é, do pão multiplicado, partilhado e multiplicado, seguiram Jesus Cristo. É evidente que alguns não ficaram. A última parte
deste grande sermão, não é? É dividido em 5 partes. A última parte, nosso Senhor fala: a minha carne deverá ser comida, o meu sangue deverá ser bebida. E alguns falam: Senhor, essa palavra é forte demais. Alguns ficaram, outros não. Outros começaram a sair. Amados irmãos e irmãs, quando comungamos, Deus nos pede algo, alguma coisa, não é? Pedir o perdão, aceitar o perdão, falar menos, meditar mais a palavra, escutar mais, refletir mais, rezar mais, não é? Como está a nossa oração? Será que falamos como aqueles discípulos falaram: Senhor, essa palavra é dura demais? Ou seguimos o que Pedro falou, não é? Pedro falou: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, não é? Quando comungamos o Senhor Jesus Cristo de fato, não pensamos 2 vezes. Perdoamos, aceitamos o perdão, falamos que amamos, abraçamos aqueles que estão distantes. Mas se por um acaso vamos para a missa, não é? Por um simples ritualismo, não é? Eu vou me trocar, vou para a missa, vou me sentar, escuto um pouquinho o padre falar, vou comungar. Como você vai sair da missa, não é? Agora, se você se preparar para vir para o banquete, como Cristo, não é? Se preparou para se entregar por cada um de nós, nós vamos viver plenamente. Porque Ele se preparou a vida toda para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Viver a solenidade de hoje é comungar, não porque o outro está na fila da comunhão, não é? Mas viver a Eucaristia é saber dizer: eu não estou preparado. Não é bom eu comungar do jeito que eu estou. E ficar sentadinho. Talvez procurar o sacerdote, não é? Confessar e comungar bem. O padre precisa falar isso no dia de hoje. Não tem como não falar, não é? Do mistério eucarístico. Ou estamos entrando de qualquer jeito, de qualquer forma, na fila da comunhão. Nosso Senhor falou também, não é? Paulo falou: quem come e quem bebe o meu corpo e o meu sangue indevidamente, quem continua? Estará assinando a sua condenação. Olha só como é grave, não é? Por que é grave, queridos irmãos e irmãs? Porque 2 corpos, o corpo da bondade, que é Deus, e o corpo do pecado, que às vezes permanece em nós, não é? Não é nosso, o pecado não é nosso. Muitas vezes as pessoas vêm confessar para o padre e dizer: Padre, eu vim confessar o meu pecado. O pecado não é seu. O pecado está em você, não é seu. O pecado está em você.
Aqui, quando você vem para cá, não pode habitar o corpo da maldade, o corpo do pecado, da maledicência, dos desejos impuros, não é? Das impurezas, não é? Dos vícios. Pense nisso, reflita. Hoje é o dia para isto também. Comungamos o Cristo, a Eucaristia, como estamos vivendo na nossa casa, não é? Como estamos vivendo na sociedade, não é? Estamos comungando o Cristo, estamos deixando que Cristo nos transforme, porque Ele tem esse poder de transformar. Imagine, Ele calou, silenciou os mares, não é? Silenciou os ventos, tirou o encardido de muitos corpos, não é? Imagina o que Ele pode fazer em nós. Possamos nos abrir para o Senhor, não é? Quando comungar, não comunguemos de qualquer jeito, de qualquer forma, mas comunguemos com devoção. Aqui parece mais uma formação para a primeira comunhão, não é? Mas não é. De certa forma, quando comungamos, tem que ser sempre a primeira e a última, não é? Você lembra quando fez a primeira comunhão? Como seria bom, não é? Que fôssemos, quando comungássemos, seria como se fosse a primeira e a última vez. São Pio, e aqui o padre lembrou, São Pio, quando um fiel, quando o sacerdote celebra uma missa bem devota, bem pia, não é? Devotamente, os pecados já são perdoados. É mistério de fé, não é? É mistério de fé. Quem celebra a Santa Missa de forma bem devotamente, não é? Ou já estamos com pressa para sair. Esse padre está falando muito, não é? E olha que a minha homilia não é nem grande, não é? Estamos com pressa porque temos um churrasco, um show. Estou cansado, enfim. Se está cansado, não venha, não é? Você vai perder alguma parte da missa, não é? É tão bonito a celebração da palavra, não é? A primeira leitura no dia de hoje nos mostra um rei, Melquisedeque. Ele é pouco falado na palavra de Deus. Ele vai oferecer para Moisés, Abraão, não é? Ele vai oferecer para Abraão pão e vinho. Naquele tempo, no Antigo Testamento, se oferecia sacrifícios, cordeiros, não era? Pombas, bois, enfim. Olhemos para o Cristo Senhor, o que Ele ofereceu para nós, não é? O seu corpo e o seu sangue, que possamos fazer essa relação. A primeira leitura tem muito a nos falar do Santo Evangelho. Possamos retornar essa leitura na nossa casa. A segunda leitura do dia de hoje, Paulo fala aos Romanos: fazei sempre memória do Cristo Senhor. O seu corpo e o seu sangue é a memória. Nós somos a igreja da memória, né? Do memorial. Procuremos o sacerdote, se por um acaso não compreendemos algo.
não possamos vir para a missa com a nossa fé meia para lá, meia para cá. Quando o sacerdote eleva o pão, a carne, eleva o cálice, o sangue, no final ele diz: isto tudo é mistério de fé. A minha cabeça não entende. A minha lógica não entende. O que entende? A minha fé. Se você está com problema de fé, em acreditar no corpo e sangue, procura o sacerdote. É melhor do que vir para a missa e ficar sempre com as dúvidas, com as perguntas, não é? Celebramos hoje o memorial e devemos celebrar de forma autêntica, fiel, verdadeira, devocional, não é? Amém?